Veja no RR News desta semana. Cultivo irrigado ganha espaço na agricultura baiana. Incidência de mosca branca preocupa tomaticultores. Colheita da uva começa no Rio Grande do Sul a todo vapor. Nova variedade de feijão guandu ajuda a recuperar pastagens. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Com o início da colheita da uva no Rio Grande do Sul, a nova aliança anuncia que deve processar este ano 40 milhões de quilos de uva, cultivadas em 2.000 hectares. A jornada envolve mais de 1.500 pessoas, entre famílias cooperadas e colaboradores, de 20 municípios gaúchos, além dos vinhedos próprios na campanha gaúcha. Com unidades em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, a vinícola foca nos vinhos finos e espumantes, sem deixar de lado sua história com os vinhos de mesa e com o suco de uva, responsável por 80% da produção total. Secular no Brasil, a cultura do jaracatiá ganhará pela primeira vez um cultivo planejado. Natural da Mata Atlântica, o plantio de 50 mudas dessa espécie ajudará a cadeia de produtores a se desenvolver melhor. Para isso, a gente já está iniciando, já definimos a área, que é uma área nativa dele, beira de serra, né, área de terra fértil, o espaçamento, que tem espaçamento de pelo menos de 8 em 8 metros para cada árvore, tem que lembrar que ela cresce, é uma árvore grande, de grande porte, então pelo menos de 8 em 8 metros, preparação desse solo, né, uma cova funda, porque o jaracatiá tem raiz pivotante, a raiz do jaracatiá ela não é espalmada, ela é pivotante. Tanto que antigamente o caipira usava, quando um jaracatiá morria, usava o buraco para fazer poço caipira. Então é importante, por mais que a terra já seja boa, se preparar essa terra para que ela venha a crescer, a se desenvolver bem e possa, a partir de 5 anos, que é o período que ela demora para dar a primeira florada, possa ser um jaracatiá com uma alta produtividade. Nós temos uma cadeia produtiva aqui na Serra de Itaquiri. São pelo menos 44 famílias de pequenos produtores que até poucos anos atrás olhavam para o jaracatiá e falavam: o que nós vamos fazer com isso? Né? No máximo galinha comia, dava para algum animal. Hoje são famílias que geram renda. Agora, a partir do momento que nós tenhamos também uma lavoura planejada, a gente começa a planejar melhor. Então hoje o jaracatiá tem uma série de produtos, a gente vem ganhando não apenas o mercado regional, mas também o mercado do estado e do Brasil. São produtos que têm um apelo muito forte na história do Brasil. A Feeder está aumentando em 80% a sua capacidade de produção de tilápia e prevê um crescimento de 30% no faturamento. A empresa intensifica investimentos na piscicultura com uma nova fazenda de engorda, no reservatório de Estreito, interior de São Paulo. O projeto tem capacidade para a produção de 8.000 toneladas de tilápia por ano, aumentando em 83% a oferta atual, que é de 9.600 toneladas. Uma pesquisa sobre a percepção da população brasileira sobre o consumo de carne bovina sustentável aponta que a maioria das pessoas está disposta a pagar até 10% a mais por itens produzidos de maneira responsável com o meio ambiente. A pesquisa desenvolvida pela Universidade da Flórida foi durante a minha tese de mestrado, que teve como objetivo avaliar como os produtores de carne bovina da região amazônica, especificamente, como eles poderiam se comunicar melhor com os consumidores dos centros urbanos, uma vez que muitos consumidores dos centros urbanos ainda relacionam devastação, impactos à Amazônia com a produção de gado de corte naquela região. Então, a gente buscou avaliar mensagens, avaliar o comportamento do consumidor, avaliar quanto ele estaria disposto a pagar, e para isso eu fui até feiras livres da cidade de São Paulo, especialmente em regiões de maior poder aquisitivo, porque outras pesquisas já mostraram que consumidores com maior poder aquisitivo são os grupos que estariam dispostos a pagar um pouco mais por produtos sustentáveis, e por conta disso fui até lá. Então, fiz entrevista em 6 feiras livres na cidade de São Paulo, em bairros como Moema, Morumbi, Jardins,
E depois, com base nessa pesquisa, os principais resultados foram que os produtores dessas regiões urbanas estariam dispostos a pagar até 10% a mais se eles soubessem que a carne bovina deles tem uma origem sustentável. O outro resultado da pesquisa foi que eles teriam interesse realmente em conhecer melhor a cadeia, porque eles não conhecem de onde vem a carne que eles comem, né? Então, essa seria uma oportunidade também muito, muito interessante. E a outra seria também que eles têm uma tendência a ter um interesse quando a embalagem mostra mais aspectos ambientais. Então, se você está divulgando a questão ambiental, por mais que seja uma pessoa que esteja ligado ali, ele só está buscando preservar o meio ambiente por conta dele, mas a forma como ele se interessa, como ele vai comprar a carne, ele vai buscar embalagens que tenham mais o aspecto com mensagem de proteção ao ambiente, o que está sendo feito para proteger o ambiente e também imagens relacionadas à natureza, com animais e plantas. Então, esses foram as 3 descobertas dessa pesquisa e podem orientar realmente os produtores e toda a cadeia bovina a realmente ter mensagens que possam se conectar mais aos consumidores urbanos e, enfim, sair dessa comunicação que ainda é muito dentro da porteira. A gente, do agronegócio, precisa se comunicar melhor do lado de fora do agro e explorar, realmente divulgar o que a gente tem feito é a melhor maneira de realmente divulgar e mudar, né, essa percepção que o consumidor tem, que ele realmente ainda está muito preocupado com questões relacionadas ao meio ambiente, ao impacto do agronegócio no meio ambiente. Então, essa é uma grande oportunidade para a gente realmente educar o consumidor sobre o que o agronegócio tem realizado nesses anos. Utilizado para a identificação de verminose em ovinos e caprinos, o método FAMACHA ainda se mostra bastante eficiente. Ele foi tema de um vídeo educativo participante do concurso promovido pelo Senar. O método FAMACHA é uma ferramenta que ajuda muito os produtores a identificarem quais animais precisam ser vermifugados. É um tratamento seletivo e otimizado. O método FAMACHA, ele baseia-se entre a relação existente entre a mucosa da conjuntiva e a anemia provocada pela ação das verminoses. Como é feito o método FAMACHA? A gente vai comparar as diferentes tonalidades da mucosa da conjuntiva ocular dos animais com as cores existentes no cartão guia, que ele nos auxilia na determinação do grau da anemia que ocorre nos animais. E aí nós vamos ter 5 graus, do 1 ao 5, onde o 1 e o 2 é uma coloração vermelho viva, indica que os animais estão sadios. No grau 3, já é recomendável que se faça a vermifugação. No grau 4 e 5, já está indicando uma anemia grave e severa. Então, é necessário fazer a vermifugação. Os animais, quando eles estão no grau 5, eles devem receber um suporte de alimentação reforçada, né, repleta de proteína, tanto com volumosos como com concentrados. Também eles devem receber ferro em 2 formas, ou via oral, ou via injetável, e também suplementação de aminoácidos, de acordo que convém na bula. E esses animais, quando eles apresentam grau 5, eles não devem ser vermifugados, eles devem ser primeiro tratados, né, da anemia, até eles ficarem recuperados. Aí sim você pode fazer a vermifugação. Para assistir na íntegra aos vídeos do concurso do sistema CNA-Senar, basta utilizar o QR Code que está na tela. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone.
Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, discutiu esta semana a geopolítica mundial e as perspectivas para o agro brasileiro. O encontro, realizado em Brasília, contou com a presença de especialistas do setor para tratar de temas políticos e econômicos no país e no mundo para o agro. Hoje nós falamos sobre rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos, a implantação dos próximos passos para a implantação da rastreabilidade individual e tratamos também do assunto de UDR, como a cadeia está vendo e se preparando para a implementação da UDR em 2025. Como base a gente teve a proposta da CNA, o grande ponto era o período de transição de 8 anos, isso aconteceu mesmo que de forma escalonada, mas aconteceu. Então o plano será implantado a partir de 2025, 26 seria o desenvolvimento do sistema. E a partir daí a gente começa com o faseamento, primeiro a vacinação das fêmeas em protocolo oficial, depois a primeira movimentação, até chegar em 2032 com a obrigatoriedade de identificação de todos os animais na primeira movimentação. Apresentamos aqui no evento Welcome Agro um pouco das relações bilaterais Brasil e também Mercosul com a União Europeia, os próximos passos do acordo comercial que foi concluído as negociações no final do ano passado e agora como que a gente se prepara para essa abertura de mercado muito importante para o agronegócio, quais são os setores que mais se beneficiam e também as etapas que ainda precisam ser superadas, né? A gente começa agora uma etapa de tradução, de revisão legal, depois é feita a confirmação por cada um dos países signatários, os 27 países europeus e os países aqui do bloco do Mercosul, mas a vantagem é que à medida que bilateralmente Brasil e União Europeia assinarem, ratificarem um acordo, ele já começa a vigorar. Então tem benefícios para ambos os lados, uma abertura bastante significativa, mas claro que a gente está acompanhando isso de perto para fazer com que esse trâmite seja o mais rápido possível. A BRS Guatã, nova cultivar de feijão guandu da Embrapa, vem para ajudar na contenção dos nematóides no solo, além de ser uma alternativa para a alimentação dos bovinos durante a época seca. Eficaz para recuperar pastagens degradadas, sua utilização é bem promissora nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Guatã, ele foi identificado com base em avaliação de várias linhagens desenvolvidas pelo nosso colega que se aposentou, Rodolfo Godoy. Em cima desses vários materiais, a princípio foram selecionados materiais para a produção de biomassa para forrageira. Dentre esses materiais, o material que mais se destacou foi o mandarim, material que já foi lançado em 2007, e de lá para cá começamos a identificar possíveis problemas que tiveram com esse material e procuramos alternativas. Dentre eles, um outro material se destacou, que foi uma linhagem G66, que acabou sendo classificada, registrada como BRS Guatã. Esse material se destacou por ter uma produtividade de biomassa semelhante ao mandarim, e com algumas vantagens, entre elas resistência a 4 nematóides, que ocorrem em várias culturas, e também pelo fato dele possuir uma estrutura de planta um pouco mais justa comparativamente ao mandarim. O mandarim tinha uma crítica que com o tempo ele se tornava um arbusto muito forte, robusto, com caule muito grosso e com um problema se você deixar muito tempo a campo, quando você vai colher, quando você vai fazer uma poda dessas plantas, o caule que ficava no chão poderia causar danos aos pneus dos tratores e também machucar os pés das vacas, isso em alguns casos. Então o Guatã foi identificado como sendo uma planta que possui a inserção nos ramos secundários mais próximos do caule, ou seja, é uma planta assim um pouco mais ereta, assim dizendo, resumidamente. Então faz com que ela não ocupe tanto espaço. Você pode aumentar o número de plantas por hectare, aumentando o estande, e também a sua haste, o seu caule, ele é mais flexível comparativamente ao mandarim. A alta no preço do café já afeta os hábitos de consumo do brasileiro, tão acostumado a esta bebida. Mas afinal, por que o preço subiu tanto? Buscamos a resposta com o representante da ABIC.
Os principais motivos são as mudanças no clima. Desde 2021, a produção tem sido prejudicada por períodos de seca intensa e chuvas em excesso, o que afetou a safra do Brasil e de outros países produtores. Além disso, a demanda mundial pelo café continua crescendo e questões geopolíticas também impactam os preços. Como o princípio básico de oferta e procura, e por ser uma commodity negociada em bolsas internacionais, os preços da matéria-prima se elevam, pressionando o custo da indústria, que repassam o aumento para o varejo, que por consequência apresenta ao consumidor. A BIC não tem controle sobre os preços praticados pela indústria, mas, considerando os aumentos acumulados da matéria-prima nos últimos meses, principalmente nos últimos 4, e o que de fato foi repassado ao varejo pelas indústrias, tudo leva a crer que teremos ainda alguns ajustes entre 20% a 25% nos próximos meses. Mas, depois de abril, o mercado já terá um cenário de expectativa mais clara sobre a colheita desse ano e perspectiva para 2026. E tudo correndo bem, o mercado fica mais otimista, favorecendo melhores cenários de preços. O aumento na população de mosca branca nas regiões produtoras de tomate tem deixado todos em alerta. Condições climáticas favoráveis, como altas temperaturas e baixa umidade, favorecem a taxa de reprodução dos insetos. Recebemos várias amostras, visitamos algumas lavouras e verificamos que há a predominância da ocorrência de uma virose específica, chamada de severo rugoso, também é conhecida como begomovirose, geminivirose, mosaico dourado. Esse é um vírus que é transmitido pela mosca branca. Os sintomas que essa virose provoca nas plantas de tomateiro é caracterizada por nanismo, deformação foliar, clorose e mosaico dourado. Vem causando um prejuízo muito grande devido à produção menor de frutos, e isso tem preocupado bastante os produtores. As recomendações de manejo, elas podem ser principalmente adotadas pelos produtores em termos de busca por regiões e épocas de plantio mais adequadas, evitando o período de alta infestação de moscas brancas. Deve-se usar material com resistência. Existem alguns materiais que são considerados moderadamente tolerantes e esses devem ser preferidos. Deve-se evitar regiões de alta população de mosca branca e fazer o controle adequado desses insetos, buscando por plantas que estão do lado da lavoura, que não sejam hospedeiras da mosca branca, e também fazer o controle de plantas que são hospedeiras do vírus. Seria o próprio tomateiro e algumas plantas daninhas que podem ser a mosca, o joá de capote, a maria pretinha, o caruru, até a própria soja e feijoeiro. O manejo ele deve ser realizado dentro de um programa de manejo integrado de pragas e deve ser realizado em conjunto com vários produtores, e todos os produtores que estão tendo esse problema devem procurar assistência técnica e até nós, pesquisadores da Embrapa, para nós podermos contribuir para o manejo dessa doença. E quem quiser saber mais sobre como identificar e combater as pragas do tomateiro, pode acessar as publicações da Embrapa Hortaliças através dos links que estão na tela. Chegou o Rural Flix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. O cultivo irrigado vem ganhando cada vez mais adeptos na agricultura baiana.
Por isso, o tema será um dos grandes destaques da Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio do Nordeste, que acontece de 9 a 14 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. Depois de todo o que nós colocamos em relação à Precop, trazendo a sustentabilidade do cerrado, né, e também todo esse trabalho que nós fizemos, trazendo esse potencial de irrigação com sustentabilidade e tecnologias novas como IA, como monitoramentos, como drones, tratores autônomos, a feira hoje está disposta a trazer, a representar e colocar à disposição dos produtores todo esse conhecimento que as indústrias trazem para um agronegócio ainda mais sustentável. Informações da BPA apontam que a alta registrada no preço dos ovos é uma situação sazonal, comum ao período pré e durante a quaresma. Após longo tempo com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e ovos. Vale ressaltar que os custos de produção acumularam alta nos últimos 8 meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. A Iara fechou parceria com a Embrapa para apoiar o programa Recupera Rural RS, que tem como foco a recuperação agroprodutiva sustentável do Rio Grande do Sul. O acordo, anunciado durante a 35ª abertura oficial da colheita do arroz, envolve um aporte de R$ 450 mil, oferecidos pela Iara. A iniciativa prevê também a transferência de conhecimento e tecnologia em soluções nutricionais. Esse projeto visa a recuperação das áreas que foram atingidas pelas intempéries do ano passado, as inundações. A gente está muito solidarizado com os agricultores, a gente precisa urgentemente retornar essas áreas como áreas produtivas e a gente está doando aqui um recurso para a Embrapa, R$ 450 mil, que vai servir para alavancar as ações e dar mais celeridade para o projeto. A gente entende que recuperar essas áreas urgentemente é colaborar com a produção de alimentos e cuidar da prosperidade do produtor. E fazer um projeto dessa envergadura, uma empresa como a Embrapa, que está alavancada em ciência e tecnologia, tem muito a ver com o nosso DNA, com o nosso objetivo para com o agro brasileiro, que é colaborar com iniciativas que realmente gerem valor para o agricultor e gerem valor para a sociedade. Estamos muito felizes e honrados de poder participar desse projeto. O calor excessivo registrado nos primeiros meses de 2025 tem preocupado pesquisadores e produtores. O setor cafeeiro é um dos mais afetados. A safra de 2025-2026 já foi impactada pela seca do ano passado, e os cafeicultores temem uma nova perda significativa caso as temperaturas sigam elevadas nos próximos meses. A exportação de carne de Angus certificada registrou crescimento de mais de 9%, totalizando 3.137 toneladas comercializadas. Entre os principais destinos, a China permanece como o maior destaque, importando mais de 50% do total. Destacamos a exportação de carne Angus certificada, com um crescimento de 9,2% no ano de 2024, comparado com o ano de 2023. O nosso principal mercado, com 50% do consumo, é a China, tendo um destaque também importante para o Chile e o Oriente Médio. Nós tivemos um crescimento de 1,5%, com uma registração recorde de 510 mil animais abatidos em 2024, que corresponde a um crescimento de 1,5% em relação ao ano anterior. E para destacar, muito importante, o aproveitamento das carcaças, que cresceu 20% em relação ao ano anterior. Esse item é de suma importância para o aproveitamento e a utilização da carne Angus certificada. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!
Chegou o Rural Flix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir.